Bem, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto, falando aí das doutrinas revolucionárias. Eu quero conversar com vocês sobre um assunto da maior importância, que foi exatamente o aparecimento da doutrina revolucionária no campo da pedagogia, mais conhecida como a pedagogia do oprimido, né? Escrita, dita originalmente pelo senhor Paulo Freire. Na verdade, de original, dois pontos importantes. De original, a teoria de Paulo Freire não tem nada, né? Paulo Freire ele vai, na verdade, estudar na escola de Frankfurt, ele vai ser para o Brasil, para a América Latina, implantar o principal, aí no segundo aspecto, no meu entendimento, o principal mecanismo desencadeador da formação do chamado marxismo cultural no Brasil e na América Latina, que foi exatamente essa pedagogia denominada por ele, cujo livro principal é a Pedagogia do Oprimido. Né? Bom, mas antes da gente entrar nessa questão da pedagogia do oprimido, é preciso esclarecer alguns aspectos importantes, alguns fundamentos importantes dessa teoria, para que você entenda, né, o porquê, o perigo dessa teoria e as consequências que nós estamos vivendo hoje em função da aplicação dessa teoria em todo o ensino brasileiro, em todo o ensino americano-latino, e diga-se passagem, também em algumas universidades e faculdades americanas e europeias tiveram um grande declínio na qualidade de ensino, assim como o Brasil, na medida em que vai sendo aplicada a teoria paulo-freireana, a qualidade do ensino brasileiro vai naturalmente declinando, né? É claro que todo o aparato esquerdista não vai assumir isso de forma alguma, vai colocar o problema na falta de verba para a educação, na falta de professores, enfim. Né? O que não falta no Brasil, diga-se de passagem, é verba para a educação. Né? Então vamos lá. Na verdade, a teoria Paulo Freire, como toda a teoria oriunda da escola de Frankfurt, é uma teoria marxista. Né? E a partir da criação da escola de Frankfurt, vai se levar muito a sério a aplicação da dialética hegeliana marxista. Né? Então, como eu já expliquei em outros livros, revolução significa inverter. Vamos inverter. Né? Vamos sair dessa sociedade do modelo judaico-cristão para uma sociedade agora chamada de pós-moderna, modernidade pós-modernidade, para uma sociedade que não seja mais pautada nesses valores, principalmente os valores judaico-cristãos. Né? Então, daí porque a revolução, daí porque a inversão. Né? Vamos inverter. E como eu já expliquei também em outros momentos, a melhor forma de inverter é exatamente aplicar a dialética, só que agora esta dialética, a partir de Hegel, um outro significado em que a antítese passa a representar o bem, né? E a tese passa a representar o mal. Então, tudo que existe é ruim, é o mal, né? Tudo que está conservado, toda a tradição é ruim, é o mal, e cabe a antítese, representada aí pelo revolucionário, pelo partido revolucionário, pelas ideologias revolucionárias, destruir o que existe para gerar um mundo novo, um novo homem que ninguém sabe o que é, mas que, sendo diferente do que existe, da tese, da tradição, sendo diferente disso, é bom. Tá certo? Então, é preciso você ter esse raciocínio, esse entendimento. A escola de Frankfurt levou isso às últimas consequências. Né? E a teoria do senhor Paulo Freire, ela está baseada num neomarxismo reformulado pela escola de Frankfurt, no
sentido de dar sobrevivência ao marxismo. Não que antes da Escola de Frankfurt não existissem marxistas no mundo acadêmico europeu. Existiam, mas não tinham projeção. Né? A Escola de Frankfurt, como já é sabido, criada inclusive pelo Serviço Secreto Russo, financiado por um empresário argentino, né, também simpático à ideologia marxista, vai fazer com que essa ideologia marxista penetre com mais força, né, através da ideia de uma teoria crítica. Você não vai chamar de marxismo, você vai chamar de uma teoria crítica, e daí vem a ideia de uma consciência crítica, que o pessoal confunde muito com o conceito kantiano de crítica, né, que não tem nada a ver. Então, isso vai se desdobrando, isso vai ganhando espaço que chega aos nossos dias. Né? Uma outra coisa importante também que a Escola de Frankfurt vai fazer é exatamente tirar, né, observar que a manutenção da sociedade judaico-cristã, né, que Marx apelidou de capitalista, ela não estaria exatamente nas relações de produção ou somente nas relações de produção, mas sim na produção do mundo cultural, nas relações desse mundo cultural. Daí porque a mudança fundamental da Escola de Frankfurt em sair das relações de produção para o mundo cultural, para o mundo da cultura. Né? Nesse sentido, eles vão então readaptar e reinterpretar diversos autores. Fundamentalmente, eles deixam isso muito claro, assumem isso com todas as palavras, né? A teoria de Freud. Né? Apesar de Freud ter sido um psicanalista, mas eles vão reinterpretar a teoria de Freud, né, principalmente na figura do, assim designado, psicanalista Erich Fromm, que foi um dos principais representantes da escola de Frankfurt nessa abordagem psicanalítica. Mas eles também têm a teoria de Theodor Adorno, particularmente, que elabora a tese da dialética do esclarecimento, ela é fundamental na obra de Paulo Freire. Né? Porque a ideia de Paulo Freire é exatamente trazer a dialética marxista para dentro da sala de aula. Né? Então, eu sou o professor, eu sou o opressor, né? E o meu aluno, ele é o oprimido. Na sala de aula, eu represento a burguesia e o meu aluno representa o proletariado. E, nesse sentido, todo o conhecimento que eu levo para o meu aluno, todo o conhecimento livresco que eu possuo, ele é um conhecimento alienador. Por isso, se ele debate, se ele rebate o meu conhecimento, ele está buscando, na verdade, um verdadeiro esclarecimento, que é a essência do homem desalienado. O sentido de esclarecimento na teoria de Adorno é o homem desalienado. Trocando em mudos, trocando em poucas palavras para o dia de hoje, seria como que o homem ignorante. O homem que estaria apartado deste conhecimento livresco, deste conhecimento científico, porque, segundo o próprio Erich Fromm, né, essa ciência ela foi muito mal elaborada e a própria história da ciência foi muito mal contada. Até então, eles, da Escola de Frankfurt, que teriam essa capacidade de recontar a verdadeira história da ciência e refazer todo o conhecimento elaborado até então pela ciência e gerar uma verdadeira ciência. Então, daí uma outra questão muito importante para a Escola de Frankfurt, que foi começar a associar hierarquia e autoridade a autoritarismo. Toda hierarquia e toda autoridade representa autoritarismo. É nesse sentido que hoje está se falando de igualdade. É bom deixar isso claro, porque as pessoas hoje estão interpretando igualdade meramente no sentido socioeconômico e no sentido muito dado do século XX. A ideia de igualdade hoje ela está sendo trazida com um significado completamente novo, que é quebrar toda e qualquer hierarquia e autoridade. Então, nesse sentido, quebrar essa hierarquia e essa autoridade se torna importante
Porque, segundo a escola de Frankfurt, particularmente nessa reinterpretação dada pelo Erich Fromm à psicanálise freudiana, a origem da neurose não estaria nos conflitos sexuais entre a criança e os seus pais, mas nos conflitos entre a criança e a autoridade dos pais. Por isso que, para não ser neurótico, não é necessário cuidar das questões sexuais. Para não ser neurótico, é necessário quebrar toda e qualquer autoridade a partir da própria casa. Daí porque, obedecendo à lição de Marx, é necessário que o comunismo, que o neomarxismo invada também a escola, para quebrar essa matriz que, segundo eles, não é apenas familiar, não é apenas individual, mas cultural. Daí porque a ideia de um marxismo cultural. A ideia de um marxismo cultural, porque o marxismo teria que penetrar em todos os campos da cultura, porque em todos os universos da cultura estariam ali enraizados e representados questões de ordem hierárquica e autoridade e autoritária. Hierarquia, autoridade, autoritária. E por isso tem que mudar tudo que está ligado ao campo da cultura para quebrar a hierarquia, a autoridade e o autoritarismo. E, nesse sentido, obedecendo a lição de Marx, que dizia que para reconfigurar a família, já no manifesto ele diz isso, seria necessário reconfigurar o ensino. Então, a escola de Frankfurt leva isso também a duas consequências, e o senhor Paulo Freire vai receber essa missão de trazer, de preparar todo o terreno para o início da implantação do chamado marxismo cultural no Brasil e na América Latina. As consequências disso hoje é que nós temos um país onde as pessoas leem cada vez menos, os professores leem cada vez menos, os alunos não leem mais nada, exatamente porque o livro passa a ser uma representação da cultura autoritária. O livro passa a ser uma representação da cultura dominante. Porque, como o senhor Paulo Freire diz, a pedagogia que existe é a pedagogia da classe dominante. Então, o livro que representa essa pedagogia é o livro autoritário, é um livro que faz ensinamentos alienadores. Segundo Paulo Freire, só caberia a leitura de livros com conteúdo revolucionário. E daí também, importante lembrar que eles chamam a atenção para o problema do chamado pessimismo freudiano. O que seria isso? Freud, ele mostrou que a civilização, não simplesmente capitalismo, essa confusão entre capitalismo e civilização vai ser feita propositalmente pelos autores da escola de Frankfurt. A civilização só seria possível através do controle dos instintos. Por quê? Porque a expressão instintiva é uma expressão agressiva. A satisfação dos instintos ela remete naturalmente a um comportamento violento, a um comportamento, digamos, até selvagem. Daí porque a civilização ela só seria possível, segundo Freud, a partir do controle, a partir da canalização desses instintos. Então, vem a grande ideia da escola de Frankfurt, encampada não só pelo senhor Erich Fromm, mas também pelo senhor Wilhelm Reich, também pelo senhor Herbert Marcuse, que, inspirados, inclusive, no Marquês de Sade, de que se é possível, para que fosse possível, então, destruir essa sociedade de matriz judaico-cristã, a melhor forma, então, seria o quê? Libertar os instintos e, particularmente, o que Freud assinalou, o mais agressivo deles, o instinto sexual. Então, daí porque a ideia de liberdade para a escola de Frankfurt, principalmente na teoria do Sr. Erich Fromm, numa reinterpretação freudiana, essa liberdade significa a libertação dos instintos.
E o homem com os seus instintos libertados, este sim seria o homem integral, o verdadeiro homem, o homem em essência, o homem esclarecido na visão do senhor Theodor Adorno. Né? Essa é apenas uma primeira abordagem sobre a teoria do senhor Paulo Freire, os perigos que essa teoria, essa pedagogia do oprimido, né, levar a teoria do conflito de classe para dentro da sala de aula. Daí porque hoje você vê o aluno querer debater com o professor. Primeiro, o aluno não estuda, ele quer debater com o professor, porque, segundo Paulo Freire, inclusive, o verdadeiro conhecimento é aquele conhecimento que o indivíduo adquiriria da sua própria existência histórica, e não do livro, a não ser que o livro fosse revolucionário. Paulo Freire, inclusive, para distinguir, para implantar a dialética na sala de aula, ele distingue, inclusive, ele diz que, inclusive, existe uma classe dominante e existem subculturas, subculturas, as subculturas dos proletários e marginais, que uma nova pedagogia poderia resgatar essas subculturas, mas não no sentido de trazer um conhecimento erudito, mas não no sentido de trazer um conhecimento clássico, mas no sentido de trazer um conhecimento revolucionário. Então, ele reconhece que existem duas dimensões antagônicas, tese e antítese, e que seria necessário uma nova pedagogia que resgatasse isso que ele chama de subculturas, de culturas proletárias e marginalizadas, mas não para incluí-las no sentido de um conhecimento clássico, erudito, sofisticado, mas sim no sentido de usar essas subculturas, essas pessoas, para exercer o papel de antítese e desmontar e destruir a chamada cultura burguesa, a chamada cultura clássica erudita, a partir da própria sala de aula. O problema não é só a pedagogia de Paulo Freire, o problema é que isso está muito expandido no Brasil. E não por acaso, com a expansão das faculdades privadas, os cursos de pedagogia foram os primeiros a se expandirem no Brasil, inclusive, coincidentemente, todos eles embasados e difundindo a pedagogia de Paulo Freire. Como eu disse, nenhum comunista, nenhum neomarxista vai admitir a coincidência de que, na medida em que a pedagogia paulo-freiriana foi sendo aplicada cada vez mais em sala de aula, na medida em que o estudante brasileiro cada vez lê menos, aprende menos, apesar de diplomado, o ensino brasileiro, quando avaliado pelos melhores padrões internacionais, só faz declinar. Fica aqui uma observação, tudo isso que eu estou dizendo, você pode constatar nos livros de Paulo Freire, na internet, em outra literatura. Se você se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise, e visite meu site também, www.seminariocríticacrise.com. Eu estou também no Facebook e no Instagram. Muito obrigado pela sua atenção.